Felipe, prazer conversar com você de novo e prazer participar dessa homenagem que você está recebendo. Você tem, como já foi dito aqui, seguidores, influencia. A revista Forbes destacou isso em você, que é um dos grandes influenciadores. Este papel de que tudo o que você diz ou faz uma intensa repercussão no mundo da internet, no mundo das ideias, isso é um peso, essa responsabilidade que você não pode simplesmente gritar um palavrão irritado sem que isso repercuta muito no mundo da internet? Olha, Leandro, até pouco tempo atrás eu diria que não. Eu diria que, olha, eu crio conteúdo como muitas outras pessoas, é natural, etc. Mas eu não sei o que aconteceu de um ano para cá, mais ou menos. O foco em mim, ele aumentou muito. Eu acho que principalmente depois do New York Times e depois da revista Time, eu acho que pode ter sido isso, pode ser uma casualidade, pode ser coincidência, mas depois desses acontecimentos, o foco em mim aumentou muito. Eu acho que tweets que eu faço que são completamente bobos, superficiais, às vezes de um torcedor do Botafogo irritado ou de um incomodado com algo que aconteceu no Big Brother, eles começaram a ganhar uma repercussão na imprensa, na mídia, que antes eu nunca tinha recebido. E isso foi também para outros caminhos, como as minhas críticas a políticos, as minhas críticas aos negacionistas, enfim, a tudo que eu venho criticando nos últimos 3 anos. De um ano para cá a coisa evoluiu demais. Isso gera um peso, sim, hoje eu posso dizer que gera sim, e que às vezes eu considero um peso um tanto quanto injusto em algumas colocações. Se eu falo alguma coisa que todo mundo está falando, sai uma matéria como se só eu tivesse dito aquilo. E isso às vezes me incomoda um pouco. Então estou abrindo o coração aqui assim, como uma pessoa que tem algo que precisava desabafar. Eu acho que quando uma matéria posiciona como se só eu tivesse dito aquilo, como se só eu criticasse o Eduardo Bolsonaro, ou a Carol Conká, ou qualquer coisa que esteja sendo alvo de críticas generalizadas, parece que sou eu o chato, parece que sou eu o cri-cri, o ranzinza, o que fica atrás falando de tudo. Criou-se essa imagem de que eu seria um tudólogo mesmo, um especialista, um cara que se acha especialista em tudo e que opina sobre tudo. Isso não é verdade, em primeiro lugar, porque eu posto muito pouco no meu Twitter. Em segundo lugar, eu posto como todo mundo posta. Quando as pessoas dão opiniões no Twitter, elas dão opiniões sobre os acontecimentos do nosso dia a dia. A diferença é que, de repente, a imprensa começou a pegar praticamente todos os meus tweets e transformar em matéria. Não é uma crítica à imprensa, mas poderia vir acompanhado de outros, para mostrar que eu não estou sozinho achando que entendo de tudo, porque isso está longe de ser verdade. Toda a sua transformação ela é baseada na ideia do autocrescimento, de se aprimorar. Então, você falou da sua entrevista no New York Times, eu que sou chatíssimo com isso, mais chato com os outros do que comigo, tenho que elogiar seu inglês no vídeo. E eu sei que você não passou a juventude esquiando em Aspen. Eu sei que você não passou a infância esquiando em Aspen. Logo, isso é fruto de esforço, e um esforço já não mais criança, Esse é um esforço de estudo. Você usa professores e outras pessoas para que você aprenda, você é um autodidata, você usa pessoas que lhe deem cursos e lhe façam essa complementação de formação? Nesse momento não, mas é algo que eu venho buscando e quero fazer. Eu de fato tenho, eu sou um ermitão, um cara que gosta de ficar sozinho, à meia luz, lendo compulsivamente e sinto muito prazer nessa solidão e nesse consumo de conteúdo, de aprendizado. Então, 2 pontos que foram levantados. O primeiro é realmente eu sempre fui assim, sempre gostei, quando eu quero estudar alguma coisa, eu me torno compulsivo. É bom por um lado, é ruim por outro. As pessoas podem achar que isso é apenas bom, então você aprende coisas com facilidade, você não precisa necessariamente passar por aulas e etc. E você estuda muito e consegue, com autodidatismo, aprender algumas coisas. Sim, mas se você perguntar para minha namorada, ela vai mostrar para você outros lados, como o lado do que isso gera em conflitos de sociabilidade.
né? Quando você se torna uma pessoa muito solitária, quando você quer o tempo inteiro estar sozinho, consumindo, lendo e estudando, você acaba ficando uma pessoa difícil de lidar. Então, existem coisas positivas e negativas em tudo, até mesmo na vontade de aprender. E eu estudo muito, leio muito com o inglês, não foi diferente. Aprendi inglês sozinho, não tive professores, nunca fiz aula particular, não tive a oportunidade de morar fora, né, exceto quando já sabia inglês. Aí morei 3 meses, mas fora isso, nunca passei por essa experiência e fui aprendendo desde jovem assistindo séries e filmes e coloquei na minha cabeça que seria a forma, até por isso meu inglês é muito o inglês de Los Angeles, né? Meu sotaque é muito de Los Angeles, porque aprendi com séries e filmes e minha gramática é horrível, porque não aprendi com aulas. Então, quando escrevo, um americano fica ofendido com os meus erros, mas quando falo, consigo falar com muita fluência. Eu comecei a ler ontem à noite, minha última leitura do dia foi começar a ler o livro do Luiz Schwartz sobre a tradição de depressão na família dele. E todas essas questões me levam a pensar muito em psicofobia, em preconceito contra especificidades mentais. Você já se reconheceu atacado de pânico, de depressão. O que te motivou a vir a público para falar num espaço como a internet, onde todos são bonitos, jovens, maravilhosos e levam vidas fascinantes, até o café da manhã é fascinante na internet o tempo todo. O que te levou a quebrar esse espelho da imagem da internet? Foi isso, foi olhar para a internet e falar, pessoas estão morrendo a cada ano em maior quantidade em função da depressão e as pessoas continuam sem tocar no assunto e fingindo que não tem. Há um preconceito, um tabu gigantesco em cima de doenças mentais, nós sabemos disso. O simples fato de você falar doença mental já levanta uma série de escudos nas pessoas, já levanta uma série de preocupações e tabus. A depressão é uma doença mental. Eu não tenho apenas depressão, eu tenho um fortíssimo TDAH, que é tratado também desde a minha adolescência, que é outra doença mental. E falar sobre essas questões é fundamental para que a gente possa naturalizá-las. E a partir dessa naturalização, não sei nem se o termo é esse, mas transformar isso em natural, transformar isso em normal, você fazer com que pessoas, ao reconhecerem esses sintomas, busquem ajuda. O maior problema da depressão é justamente não buscar ajuda, porque a depressão é uma doença tratável. Só que como as pessoas sentem vergonha, sentem que serão julgadas, sentem que serão taxadas de loucas, sentem que serão taxadas de frescas, que até mesmo os pais vão olhar e falar, você tem tudo, você não, isso é frescura, isso é bobagem, isso é necessidade de atenção. Tudo isso é resultado da falta de diálogo sobre a doença. Então a quantidade de pessoas morrendo por depressão é extremamente preocupante, ela cresce a cada ano, nos jovens principalmente, e isso é o mais triste. Tudo é triste, mas quando a gente vê jovens cometendo suicídio, sem dúvida alguma, é de destruir a nossa alma, o nosso coração. E isso é um resultado de um ambiente digital extremamente tóxico que vende ilusões, vende mentiras. Enfim, não estou aqui generalizando, existem muitos influenciadores responsáveis que sabem como agir, que sabem os limites, mas isso não é regra. Tem muita gente, às vezes pessoas com 1000 seguidores ou pessoas com 20 milhões de seguidores, agindo de maneira irresponsável, vendendo mentiras, influenciando meninas e meninos a acreditarem que nunca serão capazes de atingir a felicidade. Nunca serão capazes de ter aquilo que elas estão consumindo na internet. E mal sabem elas que aquilo não existe. Essa venda de mentiras digital é algo que precisa ser muito questionado, vem sendo, mas ainda muito pouco. Muito, muito pouco. E é fundamental que a gente debata esse assunto, que a gente fale sobre isso, porque os índices de suicídio estão alarmantes. Felipe, muito obrigado, parabéns, e que você siga, né, buscando a integridade da sua alma, pela qual você vai dar contas à sua consciência e não aos seus likes ou às suas posições políticas, acima de tudo a coerência. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Leandro, uma honra mais uma vez e, enfim, eu quero só agradecer, só tem palavras de agradecimento a você e a toda a equipe que tornou isso possível, a homenagem, eu não poderia estar mais feliz e vou tentar ao máximo não permitir que meu ego brinque por muito tempo com essa homenagem. Fico feliz
baixo a cabeça, sigo meu trabalho, porque isso é o mais importante de tudo. Então, muito obrigado a todos.